Um outro aspecto também sistêmico que eu ia trazer é uma questão de repetição de padrão de comportamento. Então, se você tem um modelo onde os pais não cuidavam deles e estavam sempre disponíveis para cuidar dos outros, por uma questão de modelagem, de imitar, de aprender, você pode replicar isso. E esse modelo de sempre cuidar de todo mundo e esquecer de si pode ser a fonte da dificuldade de impor limites. Esse é um aspecto. O outro pode ser o inverso. Você pode ter tido um modelo na relação com o pai ou mãe, onde eles só pensaram neles, por exemplo, quando isso acontece. Um deles, ou dois, ou... E aí você pode ter um modelo de oposição. Você pode ter visto aquilo como ruim, porque te doeu. E aí você decide não fazer igual. O não querer fazer igual é um julgamento de que foi errado o passado, e esse julgamento de que foi errado o passado afeta como você se sente hoje. E, claro, pode ser novamente a fonte da dificuldade de impor limites. Aí eu falei do passado, a relação que a gente tem com o passado. O passado foi o que foi. A gente é o que a gente é hoje porque o passado foi como foi. Se você se lamenta pelo passado, se você julga o passado como ruim, ou até julga o inverso, que o passado foi melhor do que o agora. Nos dois casos, o efeito é negativo, o efeito já fala de um sofrimento agora. Então, se você pensa no passado com um pesar, sofre em relação ao passado, isso afeta o presente. Se você pensa no passado como melhor que o presente, isso já fala que o presente está afetado. Então, é importante curar a dor relacionada ao passado. Então, se você cometeu erros, ou se você foi vítima do erro de pessoas, ou qualquer situação no passado, é importante colocar como foco resolver as questões passadas não resolvidas. Seja perdoar quem precisa ser perdoado, lembrando que o perdão é algo incondicional. Se a gente condicionar perdoar a mudança da pessoa, isso não é perdão. E o perdão é uma coisa que você faz por você, para se liberar, né? A pessoa. E perdoar não quer dizer se forçar a conviver com a pessoa. Você pode perdoar alguém e ficar em paz, porque perdoou, e não existe uma obrigatoriedade de conviver. Se a relação não tem como ser saudável, estar afastado é uma forma de se proteger. Mas liberar a mágoa é um presente que a gente dá para a gente. Por isso que o perdão é um auto-perdão. E para você perdoar alguém, você precisa se perdoar. Esse se perdoar nem sempre é fácil de perceber. Nem sempre é fácil de reconhecer. Mas como assim me perdoar? Então, a gente é racional e emocional ao mesmo tempo. Para você ter mágoa com alguém e para manter essa mágoa, você precisa manter a mágoa em relação à sua parte emocional que queria conexão com a pessoa. Então, a mágoa contra si é uma mágoa contra o outro. Ou seja, você se magoa em relação à sua parte que ainda queria conexão para manter a pessoa distante e se proteger dela. Porque se a pessoa que te magoou se aproxima, toca na sua dor e você sofre. Então, na hora do perdoar, é mais sobre o auto-perdão, perdoar você por ainda querer conexão com a pessoa, do que com a mudança da pessoa. Eu falo isso porque algumas pessoas, e eu já me vi nesse lugar, condicionam o perdoar se a pessoa mudar. Perdoar é um presente para si. Demora a entender isso. Eu fui entender depois de muito tempo. Eu acho que primeiro eu trabalhei a mágoa na constelação familiar, em 2011. Então, primeiro eu trabalhei a mágoa para depois entender que o perdão é auto-perdão. Eu vim entender que o perdão é auto-perdão bem depois. Bem depois, na prática, na experiência. Uma coisa é a gente entender aqui, na cabeça, conceitualmente. Outra coisa é vivenciar. O que eu estou falando foi, em ano passado, eu entendi a questão. Em novembro do ano passado, eu ainda lembro a experiência. Em novembro do ano passado, eu percebi que faltava uma camada do auto-perdão. E porque essa camada do auto-perdão não tinha sido ainda digerida por mim, ela estava lá esperando ser vista.
E aí eu me conectei com essa parte do meu eu emocional, que queria conexão e que eu não deixava. Dali vinha a mágoa. A Eliane perguntou: se você sente indiferença por alguém, significa que perdoa? Então, sentir indiferença é não sentir nada, certo? Eu vejo que sentir indiferença, se você pensar que a mágoa é sentir raiva da pessoa quando você pensa nela, sentir indiferença é que perdoa, você não tem que gostar das pessoas. Como se fosse assim, ou você gosta ou odeia. A indiferença pode indicar que se antes tinha mágoa, agora não tem mais. Então, perdoa. Faz sentido, Eliane? Foi a pergunta que você fez? Consegui responder? Então, eu vejo que a indiferença é uma possibilidade. A gente não tem que sentir. O que eu quero dizer é que as nossas emoções são como elas são. Às vezes, a gente se cobra de que tem que sentir algo. Ah, porque a família, porque a relação é tal, porque... Entende? Às vezes a gente cobra que tem que sentir de uma forma porque é uma relação. Seja pais e filhos, seja casal, seja irmão, seja avô, avó, família. O fato de ser família não impõe um sentimento necessariamente. Quando o sentimento existe. Mas tentar se impor um sentimento ou achar errado não ter um sentimento, isso é fonte de problema. Porque a gente está querendo condicionar o sentir ao pensar. Sentir e pensar são funções que não se anulam. As duas vão sempre existir. E não quer dizer que uma impõe a outra. O pensar pode tentar se impor ao sentir, mas o sentir continua lá. É como se o pensar fosse uma pessoa dentro da gente e o sentir é outra. As duas mandam igual. Se o corpo é a casa, é como se tivesse duas pessoas dentro dessa casa. A racional e a emocional. As duas mandam igual na casa. Por mais que a racional seja mandona e acha que ela é a dona da casa, ela que manda, a emocional acha a mesma coisa. Então, a racional grita, a emocional faz só o que ela quer. É como se o corpo fosse... É muito curioso o insight que me veio agora. Ao fazer a aula, eu vou aprendendo, porque eu vou conectando pontos. Como eu falei, o assunto vai se desdobrando ao longo da aula. É quase como se a aula fosse uma vivência de constelação. Porque eu tenho um ponto de partida e tenho uma estrutura de pensamento, do simples para o complexo. E vou conectando pontos. Mas o insight que me veio é que existe ou deveria existir um casamento dentro da gente, entre emoção e pensamento. Esse casamento é o todo, é o corpo. Então, o corpo é onde junta o pensamento e o sentimento. Aí, como está esse casamento dentro de você? É um casamento que tem escuta e tem entendimento? Ou está divorciado? Quando a gente rejeita as emoções, é como se estivesse divorciado dentro da gente. O pensamento e o sentimento. Eu falei isso porque o que eu imaginei? O pensamento como um princípio ativo na gente. Então, o pensamento como masculino na gente. E o sentimento como feminino na gente. Então, e homens e mulheres têm masculino e feminino. O masculino, a energia masculina é ativo, ação. A energia feminina é sobre receber, é sobre passividade. A gente precisa das duas energias. É o acordar e o dormir. É o agir e o descansar. A gente precisa das duas energias. É o dar e o receber. A vida é essa inter-relação entre dar e receber, o fazer e o não fazer. E quando o masculino na gente está gritando, achando que manda no feminino, que é a emoção, o feminino só não participa. O feminino na gente fala para o racional, vai lá, faz você sozinho. Só que o racional só vai até onde o emocional apoia. O masculino na gente só realiza se ele tiver o apoio do feminino na gente. E para o masculino na gente ter apoio do feminino na gente, esse masculino precisa servir ao feminino na gente. Então, a razão precisa cuidar das emoções. Quando a razão cuida das emoções, a razão e a emoção têm um lugar
comum de trabalho para realizar, para fazer, para criar, para se desenvolver.